E aí, pessoal do YouTube? Então, eu tô aqui para falar do retorno antecipado para quem tá fazendo Ciência Sem Fronteiras e precisa voltar antes por razões importantes. E eu só tô aqui para falar como que é esse processo do retorno antecipado, como é que acontece mais ou menos. Eu não recomendo vocês só assistirem meu vídeo e é isso que eu faço e acabou. Por exemplo, documentos, sempre entre em contato com a Ciência Sem Fronteira quando precisar sobre isso. Eu não garanto que o meu processo vai ser o mesmo que vai acontecer com você. O meu processo vai ser igual aos mesmos documentos, porque são diferentes editais, às vezes. Eu não sei qual que concorre lá dentro do Ciência Sem Fronteiras, então a melhor coisa a fazer é entrar em contato com eles pelo e-mail deles. E é basicamente isso. Você só vai conseguir isso se você tiver uma carta de alguma instituição externa falando que você precisa ir por motivos muito importantes. No meu caso, o meu motivo era que as minhas aulas no Brasil iam começar antes de setembro, que era a data o mês que eu iria voltar. E eu precisava voltar no meio de julho, né? Então, aí eu tava com muitas dúvidas, desesperado. E o que eu fiz? Eu consegui a carta do meu professor da minha faculdade no Brasil, falando que eu precisava voltar. E eu mandei pro Ciência Sem Fronteiras. Eu cheguei pro Ciência Sem Fronteiras e falei assim: eu tô com essa carta no Brasil, da minha faculdade no Brasil, exigindo meu retorno antecipado e tal, e eu queria saber quais documentos eu preciso enviar além desse documento. E aí eles me enviaram a lista de documentos, tal, falando tal. E eles também mandaram embaixo parte do edital falando que não era certo eu voltar e que não estava dentro do acordo e tudo isso. Antes disso, eu tinha mandado um e-mail para o Ciência Sem Fronteiras falando sobre retorno antecipado, sem essa carta. E aí eles não... eles são bem sérios enquanto isso. Eles falam que você não deve voltar antes, que o contrato era esse. E eles não vão conversar tanto com você se você não tiver essa carta. Se você tiver, aí eles começam a conversar mais. Porque você está comprovando que é sério o seu caso e que você não está querendo voltar só porque você quer ir para sua casa e um pouco antes, ver sua família e tal, tá com saudade. Não é coisas assim. Então, depois que você consegue essa carta, toda vez que você for falar de retorno antecipado para eles, você precisa citar que você tem essa carta. Ou colocar a carta em anexo também às vezes, sabe? É bom também. Coloca essa carta em anexo. E aí depois o que eu fiz? Depois que eu tirei essa carta, a partir dessa carta você vai conseguir todas as outras. Foi mais 4 cartas. Que foi as duas, mais duas. Duas dessas cartas eram uma delas era sobre a instituição no Reino Unido que eu tô falando que eu podia voltar porque não ia comprometer minhas atividades acadêmicas. E depois que você tem essa carta da sua faculdade, você precisa da carta do parceiro do Ciência Sem Fronteiras no Reino Unido. O meu é o UK, alguma coisa assim, o UK. E aí você manda essas duas cartas. Aí eles te mandam a carta deles falando que você pode ir, que não vai ter problema. Mas aí essas duas cartas que eu falei, a do UKK e da sua faculdade, é bom você conversar com os pessoal do Departamento Internacional, porque foi eles que mais ou menos que me guiou para fazer isso. Eu nem sabia como é que fazia direito. Eles que foram me enviando e-mail, manda isso, consegue isso pra mim, tal. E aí eles te ajudam. E aí tem 3 cartas agora, né? Da faculdade, do Brasil e 2 daqui. Uma daqui e uma do parceiro. Aí tem a carta do seu estágio. Falando que você vai terminar estágio
Não vai ter problema nenhum, porque o seu estágio vai ser terminado antes do prazo, e até essa data já vai ter terminado, que você quer voltar. E é tudo baseado nessa data, da data que o seu professor na sua faculdade do Brasil falou que você tinha que voltar. E aí você tem também que escrever um relatório das atividades que você fez até o momento que você está escrevendo esse relatório. Até o presente momento que você está escrevendo esse relatório. E aí você fala, primeiro semestre, foi o jeito que eu fiz. Foi o primeiro semestre, eu coloquei, fiz essa disciplina, essa e essa e essa. Aí eu fui, cada uma disciplina eu fui descrevendo como é que foi, o jeito das provas, se eu tive que fazer trabalho, todas as disciplinas. Aí pro segundo semestre a mesma coisa, e no meu caso tinha um estágio que eu já estava meio que encaminhado, aí eu comentei, eu falei, o estágio já tá meio encaminhado e tal. E aí eu fiz esse relatório, facinho, 1 hora você faz. E daí depois você tem que arranjar um histórico escolar, é bom. E no meu caso eu não tinha, o que eu fiz? Eu falei pra eles, minha faculdade a faculdade aqui no Reino Unido ainda não liberou o histórico escolar, porque eles ainda não fizeram a contagem das notas lá, que passa por sei lá como que eles fazem, mas eles têm que, o sistema deles tem que calcular a nota lá, tal, e a presença, então não estava pronto ainda. Então eu falei para eles, tá faltando, eu tô ciente de que tá faltando o histórico escolar, por causa desse motivo, né? E eu comprometo também a entregar o histórico assim que receber. E daí eles me passaram, vou conseguir o retorno para você, tal. E conseguiram o retorno para mim, falaram que foi aprovado meu retorno. E daí depois chegou outro e-mail falando que eles iam me pagar, eles iam descontar 90 pounds do meu seguro-saúde, porque eu não ia usar naquele mês, e que minhas parcelas estavam corretas, eu não ia ficar com parcela a mais e tanto, porque assim, se você vai voltar um mês antes, por exemplo, você tem que devolver a parcela. Se você já recebeu, você tem que devolver. E se você não recebeu, você não vai receber. Então você não pode ficar com parcela a mais, sendo que você está no Brasil. O que eles fazem? Eu fiquei com muito receio. Como que eu vou devolver a parcela para eles? Eu tenho que mandar dinheiro na conta deles, alguma coisa assim? Não, parece... Eu não precisei, porque no meu caso, tava certo as parcelas. Mas o que eles fez com o seguro-saúde? Os 90 pounds do seguro-saúde, eles me descontaram do dinheiro da passagem de volta. Ao invés de eles me darem o dinheiro total da passagem de volta, eles descontaram 90 pounds desse total. E aí ficou certo. Então, eu penso que talvez o que eles fazem? Eles descontam do seu cartão, do cartão de Ciências Sem Fronteiras, ou eles descontam de alguma parcela que eles têm que te pagar, ou de algum dinheiro que eles têm que te pagar ainda, por exemplo, o dinheiro da passagem de volta. E é isso, pessoal, eu espero que tenha ajudado, e foi uma experiência muito legal, Ciências Sem Fronteiras, vale a pena.